Bom dia, boa tarde ou boa noite, né? Dependendo do horário que vocês estão assistindo essa aula. Essa vai ser a nossa primeira aula extra, tá? Do conteúdo de eletroquímica e corrosão. Eu estou ministrando nessa aula porque essa aula nesse formato é AD, porque na forma presencial a gente não teria tempo de ministrar esse conteúdo. E eu acho que esse conteúdo, de forma indireta, ele possui sua relevância, porque balancear equações de oxirredução pode ser utilizado, por exemplo, numa questão que pede para calcular alguma coisa, né, uma questão de estequiometria, e pode ser que você precise balancear e o balanceamento não vai ser feito por tentativa, por exemplo, igual a gente balanceia as equações normalmente. O balanceamento de oxirredução ele é um pouquinho mais, vamos falar, complicado do que o balanceamento normal. Normalmente o balanceamento normal a gente faz por tentativa, ou a gente pode também montar um sistema de equações, dependendo de o quão complicado, né, é o balanceamento. E eu vou ministrar essa aula extra justamente para a gente rever também alguns conceitos quando ocorre oxidação, quando ocorre redução, que envolve também o próximo conteúdo que será de eletroquímica, a parte de pilha, né, propriamente dito, e de eletrólise. Sem mais delongas, tá? O balanceamento redox tem o mesmo objetivo do balanceamento normal, que é basicamente igualar o número de átomos dos produtos, dos reagentes, igualar o número de átomos dos reagentes, igual ao número de átomos dos produtos, tá? Só que, né, quando a gente fala de oxidação e redução, a gente vai ter o que? Transferência de elétrons, tá? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer num balanceamento redox é saber quem oxida e quem, né, aqui está apagado, reduz. Então, o passo 1 é saber quem oxida e quem reduz. Como é que a gente sabe isso? Pelo número de oxidação, tá? Eu já dei a aula de o que é NOx, tá? E como a gente calcula o NOx de algumas substâncias, tá? A gente tem várias regrinhas e a gente vai utilizar essas regrinhas para determinar o NOx e com isso a gente consegue saber quem reduz e quem oxida, tá? O segundo passo é como as reações redox ela envolve, né, transferência de elétrons, a gente vai ter alguém que doa ou perde elétrons, né? A gente fala que essa substância oxida e a gente vai ter uma substância que recebe, né, esses elétrons que a gente fala que ela reduziu. E por fim, o passo 3, tá? É balancear as cargas da equação. Esse passo 3 eu vou mostrar ele, por exemplo, que fica mais fácil de ser entendido, tá? Então a gente tem essa primeira equação. Ela não está balanceada. O que a gente precisa determinar? O NOx, tá? O NOx de substância simples é zero. Então o alumínio sólido, ele é uma substância simples, ele é zero. O cobre sólido é uma substância simples, ele é zero. O NOx do íon é a própria carga. Então o cobre está 2 mais e o alumínio está mais 3. O que a gente vai fazer agora? A gente vai pegar o par alumínio com alumínio e ver o que aconteceu com ele. Ó, o alumínio ele estava de 0 e foi para mais 3. Então o alumínio, o que aconteceu com ele? Ele perdeu 3 elétrons. Então ele oxidou. Ele oxidou 3 elétrons. E o cobre? O cobre ele estava mais 2 e ficou quanto? Mais 0. Ele ganhou 2 elétrons, então ele recebeu. Quem recebe sofre redução de quantos elétrons? 2 elétrons, tá? Agora a gente vai fazer um quadro. Um quadro da oxidação e um quadro da redução, tá? O que acontece? Quem eu vou pegar para colocar nesse quadro, nessa minha tabelinha? Eu vou pegar a substância, né, que tiver maior atomicidade. Atomicidade, pensa aqui, ó, que seria a quantidade. Ó. Aqui eu tenho quantos alumínios? Um alumínio e aqui eu tenho um alumínio, correto? Como eles têm a mesma atomicidade, qualquer um que eu pegar para ir para o quadro serve.
A mesma coisa com cobre também. Então vou pegar o alumínio sólido e vou colocar no meu quadro, tá? O alumínio sólido. O que aconteceu com o alumínio sólido? Vamos colocar o delta de oxidação. Ele oxidou, tá? Em quantos elétrons? 3 elétrons. 3 elétrons. Qual que é a atomicidade dele? 1, tá? Que é a quantidade dele aqui na minha equação. É 1. Então, quantos elétrons que ele variou no total? 3 elétrons. O cobre, vou pegar o cobre aquoso mesmo. Como nesse caso ele tem a mesma atomicidade, eu posso pegar qualquer um dos dois. Eu escolhi esse porque eu quis, tá? Então, o delta de redução vai ser o quê? Quantos elétrons ele recebeu, que ele reduziu, foi 2 elétrons. A atomicidade dele é 1, e no total vai ter 2 elétrons variados, tá? O que a gente tem que fazer? Ó, a gente achou o NOx, a gente descobriu quem oxida e quem reduz. Agora, como as equações envolvem transferência de elétrons, e para balancear elas a gente tem que igualar o número de elétrons recebidos igual ao número de elétrons perdidos. O que eu faço com cada um? Eu multiplico cruzado. Ou seja, o alumínio sólido, eu tenho 3 elétrons, mas se eu multiplicar o alumínio por 2 vezes, eu vou ter quantos elétrons? 6 elétrons, tá? Porque a gente viu que um alumínio, ele está variando, ou seja, ele está perdendo 3 elétrons. Se a gente tiver 2 alumínios, ele vai perder quantos elétrons? 6, que é o dobro. O cobre, eu multiplico por 3, tá? Tenho 3 cobre, 2 mais aquoso. Ele está variando quantos elétrons? 2 elétrons. Ele está recebendo, né? Então ele está variando 2 elétrons, delta de redução. 2 vezes 3, então ele está variando 6 elétrons também. Se eu multiplicar pelo coeficiente 2 no alumínio e pelo coeficiente 3 no cobre, o que acontece? Eu consigo igualar o número de elétrons recebidos e o doado. Então, basicamente a gente já terminou o que era para fazer. Ó. O alumínio sólido, ele vai ficar com o coeficiente 2. O cobre, 2 mais aquoso, multiplicado por 3, né? Porque vai dar 6 elétrons. Ó, para esse lado aqui do alumínio aquoso ficar igual ao alumínio sólido, eu tenho que multiplicar por 2 para igualar a quantidade de alumínio dos dois lados, tá? E o cobre, a mesma coisa, tá? Vou multiplicar por 3. Cobre sólido, tá? Balanceei a equação. Sim, ó, primeira coisa, eu tenho que o produto, a quantidade do produto, do reagente, quer dizer, é igual ao do produto, ó, reagente igual ao do produto. Eu tenho que o número de elétrons recebido e doado está igual, tá? Multiplicando pelos coeficientes estequiométricos, eu consigo. E outra coisa, a carga. Ó, o alumínio sólido, ele tem carga zero, é substância simples. O cobre, ó, ele tem carga mais 2. Então, mais 2 vezes 3, ele vai ter no total uma carga mais 6. O alumínio, ele tem carga mais 3 vezes 2, mais 6. E o cobre sólido é 0. Então, você viu que a carga desse lado aqui dos reagentes é igual à carga dos produtos? Então, a gente fez o passo 3, tá? Que é balancear as cargas da equação. Ok? Esse foi o primeiro exemplo, ele é mais simplesinho. Agora a gente vai para o exemplo número 2, tá? Então, esse é o exemplo número 2. A gente tem que ter, primeira coisa que fazer na primeira coisa é determinar o NOx da minha substância, tá? O sódio é da família 1A, ele tem NOx fixo. Ele é mais, 1 mais. E o bromo da família 7, ele vai receber um elétron do sódio e vai ficar com negativo. Essa substância é neutra, tá? NaBr, uma substância iônica,
brometo de sódio. Como ela é neutra, o sódio está mais e o sódio está um mais positivo, né? Um mais positivo já é redundante, né? E o bromo está negativo, no total a substância está neutra, tá? Eu tenho óxido de manganês. O oxigênio, o NOx dele é fixo, é igual a -2, tá? Nesse caso, ó, como eu tenho 2 oxigênios, a gente vai ter um total de carga de -4, tá? 2 vezes -2, -4. Para manter a neutralidade da minha substância, qual que é o NOx que o manganês vai ter que ter? Mais 4, tá? Porque eu tenho 2 vezes -2 dá -4. O manganês tem que estar mais 4, que é uma substância neutra, tá? O hidrogênio também tem NOx fixo, normalmente é mais 1, tá? E aqui a gente tem o sulfato, tá? O sulfato, a gente pode fazer, como ele é uma molécula mais complexa, a gente pode fazer um sisteminha. Por exemplo, eu sei o NOx do hidrogênio e eu sei o NOx do oxigênio, que é -2 na substância, tá? Então o que eu faço? Eu tenho quantos hidrogênios? Eu tenho 2 hidrogênios. Então é mais 1 vezes 2, mas eu tenho o NOx do enxofre? Não, vou chamar ele de X. Eu tenho o NOx do oxigênio? Tenho, tá? Vai ser 4 vezes -2. É uma substância neutra, então ele tem carga? Não, então a gente coloca igual a 0, tá? Então vai ficar 2 mais X menos 2, -2 vezes 4, -8, igual a 0. Tá? Se a gente fizer esse sisteminha aqui, vai dar -8 mais 2, -6, tá? Eu vou passar para o outro lado, vai ser mais 6, tá? Então o NOx do meu enxofre aqui, ele é mais 6. Aqui, ó, o NOx do oxigênio é -2, tá? O NOx do enxofre no sulfato, a gente já viu, é mais 6. Ó, se vocês não concordam que o magnésio não está fazendo o papel do hidrogênio, então aqui eu tinha o NOx do hidrogênio, era mais 1 multiplicado vezes 2. Então ele contribuía com mais 2. O manganês está contribuindo com mais 2. Ah, professor, não consegui ver isso. Você pode fazer o mesmo esqueminha. Agora, o que a gente já tem? A gente tem o NOx do enxofre, a gente tem o NOx do oxigênio que é fixo, e a gente vai ter o NOx, a gente determina o NOx do manganês, tá? O bromo está na substância simples, como ele é encontrado na natureza, bromo 2. O oxigênio na água tem NOx -2, o hidrogênio mais 1, tá? O sódio mais 1, é fixo. Aqui o enxofre está na forma de sulfato e aqui a gente tem o oxigênio, que ele vai contribuir com -2 de NOx, tá? Então o que a gente vai fazer agora? Vou apagar isso daqui. A gente vai determinar quem oxida e quem reduz na minha equação, tá? Passo 2. Quem oxida e quem reduz é quem está variando o NOx. Ó, quem está variando o NOx? A gente tem o manganês, que ele foi de manganês 4 para manganês 2. Ele fez o que? Ele ganhou 2 elétrons, tá? Então ele reduziu quantos elétrons? A variação do NOx dele foi de 2 elétrons, tá? E o bromo? O bromo também sofreu variação, ele estava -1 aqui e foi para 0. Então o que aconteceu com o nosso bromo? Ele oxidou. Enquanto ele estava -1 e foi para 0, ele perdeu elétrons, variou quantos elétrons? 1 elétron, tá? Aí a gente vai fazer o nosso quadro de oxidação e redução, tá? Quem oxidou? Quem eu vou pegar para colocar no quadro? Eu tenho o óxido de manganês e o sulfato
de manganês. Quem eu pego? Quem tem maior atomicidade. Ó, aqui a gente tem um manganês, aqui a gente tem um manganês. Então, não faz diferença nenhuma eu pegar qualquer um dos dois. Eu vou pegar o óxido de manganês porque eu quero. Qual que foi a variação total da redução? Foi, ele reduziu, né, 2 elétrons, e a atomicidade dele, que é a quantidade que ele está ali na fórmula, é 1, tá? Então o total foi de 2 elétrons. E o delta de redução? Eu tenho o brometo de sódio, eu tenho um bromo. Qual que eu pego? Nesse caso, tá, gente, eu tenho que pegar o bromo, esse bromo aqui, porque a atomicidade dele é 2. Ele está em maior quantidade em relação a esse daqui. Então, nesse caso, o bromo, ele é obrigatoriamente, ele vai para o nosso quadro. Então, delta de oxidação é o quê? É 1 elétron vezes a quantidade, 2, que dá 2 elétrons. Tá? Ah, professor, eu posso simplificar? Pode. 1 elétron, 1 elétron. Ah, então, professor, quer dizer que essa equação ela já está balanceada em questão de número de elétrons? Sim, ela já está balanceada em questão de número de elétrons. Então, o passo 1 e o passo 2, eles já estão ok. O que você tem que fazer agora? Agora você tem que simplesmente fazer tentativa e erro para tentar ajustar a nossa equação, tá? Então, por exemplo, ó, eu tenho NaBr, né? Mais MnO2 mais ácido sulfúrico, que gera sulfato de manganês, mais bromo, mais água, mais sulfato de sódio. O que eu percebi? Eu percebi que o bromo ele já está certo, ó. Aqui foi 1. Tá? A gente descobriu que o número de elétrons já está igualado. E eu sei que o óxido de manganês já está também correto, que é igual a 1. Ó, aqui tem um manganês desse lado. Tem mais alguma substância que tem outro manganês? Não. Desse lado aqui, eu tenho um manganês obrigatoriamente para ficar igual a esse com esse lado, tá? O bromo, eu já vi que aqui é 1. Só que aqui, ó, aqui só tem um bromo, aqui tem 1, né, o coeficiente estequiométrico, mas a gente tem 2 bromos. Então tem que multiplicar aqui por 2. Então a quantidade de bromo desse lado está igual a desse. Ó, eu tenho 2 bromos e agora eu tenho 2 bromos desse lado. O sódio a gente tem 2 sódios. Desse lado eu já tenho 2 sódios, ok? Ah, professor, então o que a gente vai fazer, ó? Aqui, ó, a gente vai ver a quantidade de sulfato. Ó, eu tenho um sulfato já pré-definido. E eu tenho outro sulfato aqui, ó, já pré-definido. Então, desse lado aqui, eu já tenho 2 sulfatos, tá? Então, o que vai acontecer? Eu tenho 2 sulfatos e eu tenho água, tá? Ó, aqui eu já tenho 2 sulfatos e os 2 sulfatos vão vir daqui, ó, ok? Dessa substância aqui, eu tenho esse sulfato, 1, 2. Aqui desse lado só essa substância que tem um sulfato, tá? Que é esse daqui, né? Derivado do ácido, que vem do ácido sulfúrico, que é o sulfato, tá? Então, ó, a gente balanceou o sulfato dos dois lados. A gente balanceou o sódio dos dois lados. A gente balanceou o manganês desse lado. Tá faltando o quê? O hidrogênio. O hidrogênio, ó, eu tenho quantos hidrogênios aqui? Eu tenho 2. E desse lado aqui eu tenho
2 hidrogênios vezes 2. Então eu tenho 4. Então eu tenho que multiplicar por 2 hidrogênio, por 2 aqui para dar 4 hidrogênio. E oxigênio, ó, eu tenho 2 vezes 1, 2 oxigênio aqui e 2 oxigênio aqui do óxido de manganês. Se vocês olharem e comparar os produtos com os reagentes, vocês vão ver que a gente conseguiu balancear essa equação, tá? Agora uma outra equação, um outro exemplo para vocês, o exemplo 3, que é o dicromato de potássio mais ácido clorídrico, né? Forma cloreto de potássio, tá? Cloreto de cromo 2, cloro e água, tá? Então a primeira coisa que a gente faz é determinar o NOx. Ó, a gente sabe que o hidrogênio, nesse caso, vai ser mais 1, tá? O cloro é da família 7, ele vai receber 1 elétron, vai ficar menos 1. O potássio da família 1A tem NOx mais 1, já pré-definido. E o cloro tem NOx menos 1, tá? Aqui, ó, esse cloro é uma substância simples, né? É como a gente encontra ele na natureza. O NOx dele é 0. Ó, o hidrogênio aqui na água é mais 1 e o oxigênio é menos 2, tá? Aqui é uma substância iônica. A substância iônica, a gente descruza as cargas, não sei se vocês lembram, que a gente consegue achar um NOx, tá? Se a gente descruzar as cargas, vai dar o que aqui? Cromo 2 mais e cloro menos 1, tá? Uma substância iônica, a gente vai descruzar as cargas. A substância difícil aqui é o dicromato, tá? Então a gente faz por sisteminha, ó. Potássio é da família 1, NOx definido. O oxigênio, nesse caso, vai ter qual que é o NOx dele? Menos 2. O cromo eu sei? Não. Então eu chamo de X, tá? Então o que eu tenho aqui? Eu tenho 2 vezes mais 1, mais, vou chamar de X de novo, o NOx do cromo. X vezes 2, porque eu tenho dicromato, tá? Mais 7 vezes menos 2. A substância ela tem carga? Não, ela é uma substância neutra, então é igual a 0. Eu tenho 2 mais 2x menos 14 igual a 0. Menos 14 mais 2 dá menos 12. Então vai passar para o outro lado, mais 12. 12 dividido por 2, qual é o NOx do cromo, nesse caso? Mais 6. Tá? Então agora a gente vai fazer, a gente vai analisar quem está oxidando e quem está reduzindo, tá? Então o que a gente vai fazer? A gente vai pegar os pares, ó. Um que já está bem escancarado é o cromo, tá? O cromo, ele variou o NOx dele. Ele era mais 6 e ficou mais 2. Então ele aconteceu com ele o quê? Ele ganhou elétrons, então ele reduziu, né? A variação de redução dele foi de quantos? Mais 6 para mais 2, ele ganhou 4 elétrons, tá? E agora, ó, o potássio é mais um aqui, tá mais um aqui, tá? O hidrogênio tá mais um aqui, tá mais um aqui. O cloro tá mais um aqui, tá mais um aqui. Só que esse cloro aqui, o que aconteceu com ele? Ele variou o NOx, tá? Então, ele variou de quanto? Ó, ele era menos 1 e foi para 0. Então ele variou, ele perdeu elétrons, ele doou. Então ele variou em 1 elétron, então o que a gente quer dizer que ele oxidou, tá? A gente vai lá para o nosso quadrinho de oxidação e de redução. Nesse caso, vou pegar quem? O HCl ou esse cloro? A gente vai pegar esse cloro, porque ele tem maior atomicidade. Então a gente vai pegar o cloro. Qual que foi a variação de oxidação? O cloro oxidou, né? Foi de 1 elétron vezes 2, que é a atomicidade do cloro. Então variou um total de 2 elétrons, tá? Aqui a gente tem o dicromato e
cloreto de cromo 2. Quem tem maior atomicidade? Ó, o dicromato. Então quem vai pro quadro é o dicromato, tá? Cr2O7. O delta de redução foi de quantos? Foi de 4 elétrons, né? Vezes a atomicidade, que é 2, vai dar 8 elétrons, tá? Ah, mas eu posso dividir por 2? Pode. Se quiser, fica 1 elétron, aqui fica 4 elétrons. O que eu vou fazer agora? Eu vou multiplicar cruzado. Então, o cloro eu vou multiplicar por 4. Então fica 4Cl2. Quantos elétrons? 4 vezes 1, 4 elétrons. E o dicromato eu vou multiplicar por 1, tá? Que vai dar um total de 1 elétron, ok? Então, o que vai acontecer? Agora a gente vai pegar a equação, né, e tentar balancear agora, ó. O dicromato já é 1 fixo, que a gente já achou. Aqui é 4 elétrons, tá, gente? A gente fez a condição lá. O número de elétrons perdidos é igual ao número de elétrons recebidos. Tá? Então fica o dicromato mais HCl igual a cloreto de potássio mais o cloreto de cromo 2, né? Ele está multiplicado por 4, a gente achou já esse coeficiente estequiométrico. CrCl2, tá? Aqui tá errado. A gente apaga aqui. Mais não, pera aí, gente. É o cloro aqui, ó, fazendo caquinha. Tava certo, ó, é o cloro. Cl2. Então, fica assim, ó. Cl2 mais 4Cl2 mais água, tá? Então a gente agora vai balancear. Ó, eu tenho cromo só aqui nessa substância. E desse lado aqui eu tenho cromo aonde? Só nessa substância. Quantos cromos? Tem que ter 2, porque aqui tem 2, tá? Potássio. Eu tenho quantos? 1 vezes 2, 2. Desse lado tem algumas outras substâncias que tem potássio em CS? Não, então aqui é 2 potássios, tá? Agora, cloro. Eu tenho quantos cloros desse lado aqui, ó? Eu tenho 2 cloros. Eu tenho 2 vezes 2. Eu tenho mais 4. Então, tem 6 cloros, tá? Eu tenho 4 vezes 2, 8. Então, eu tenho 8 mais 4 mais 2. Que dá no total de 14 cloros. Onde que eu tenho cloro aqui desse lado? Só essa substância. Então, aqui é 14. Agora a gente vai ver a questão do hidrogênio. Eu tenho 14 hidrogênios aqui. Essa substância tem hidrogênio? Não. Essa substância tem hidrogênio? Não. Essa tem hidrogênio? Não. Então eu tenho hidrogênio aonde? Apenas na água, tá? Então, o que a gente vai fazer? Eu tenho que ter 14 hidrogênio. Eu multiplico aqui por 7. 7 vezes 2 dá 14. Oxigênio. Quantos eu tenho desse lado? Ó, 7 vezes 1, 7. Eu tenho oxigênio no HCl? Não, mas eu tenho oxigênio aqui no dicromato. Então, eu tenho quantos oxigênio aqui? Eu tenho 7 também. Então, a gente conseguiu balancear novamente a minha equação, tá? Esse exemplo aqui eu não vou fazer, vou deixar
para vocês tentarem resolver como exercício, tá? Ah, professor, existe casos especiais de balanceamento redox, por exemplo, ó, a gente tem a água oxigenada. A água oxigenada ela gera oxigênio mais água, água oxigenada. Ó, se a gente for ver, aqui é um caso especial do oxigênio. O NOx dele vai ser -1, porque esse daqui é um peróxido, tá? E o hidrogênio vai ser +1. Ó, olha que interessante. O oxigênio aqui é uma substância simples e aqui na água é -2. Olha que interessante, ó. Se a gente comparar esse oxigênio com o oxigênio da água, o que aconteceu com ele? Era -1 e ficou mais negativo, então ele reduziu, tá? Um elétron. Era -1, ficou -2 porque ele ganhou um elétron, ficou mais negativo. E olha esse daqui. Ó, ele era -1 e ficou mais 0, ele perdeu. Então ele oxidou. Quantos elétrons? Um elétron. Um elétron, tá? Olha a oxigenada, gente. Ela oxida e ela reduz. Então, por exemplo, lançamento com a oxigenada vai ser tipo um coringa. Se eu tenho uma substância que está reduzindo, a oxigenada vai oxidar. Se eu tenho uma substância que está oxidando, a água oxigenada vai reduzir. Então, balanceamento já com presença de água oxigenada é diferente. Mas eu não vou abordar esses casos especiais porque eu acho que vai muito além do Enem. Só esses casos aqui mais simples já estava de bom tamanho, porque você já determina quem está oxidando, quem está reduzindo e consegue fazer um balanceamento de forma decente. Então essa primeira aula era apenas isso, tá? Só uma maneira de revisar lá o que foi ensinado em sala, quem está oxidando, quem está reduzindo. Eu vou postar outras aulas extras, né, com tema de eletroquímica. Mas por hoje é só isso mesmo e até mais.